Talvez hoje você tenha aberto os olhos já cansado, não porque dormiu pouco, mas porque existe uma conversa que não saiu da sua cabeça, uma resposta que não chegou, uma conta que apertou, uma porta que se fechou, ou um plano que parecia tão certo que você nem imaginava precisar refazê-lo. Em alguns dias, uma coisa dá errado e conseguimos lidar. O peso maior aparece quando várias coisas parecem sair do lugar ao mesmo tempo. E então nasce aquela pergunta silenciosa: por que tudo está dando errado justamente agora? É uma pergunta difícil porque, quando estamos no meio da confusão, não enxergamos apenas os fatos. Enxergamos o que eles parecem dizer sobre nós. Uma recusa pode parecer prova de incapacidade. Um atraso pode parecer abandono. O fim de uma relação pode parecer que todo o futuro perdeu a forma. E sem perceber, começamos a chamar uma fase de derrota, como se ela tivesse autoridade para resumir toda a nossa história. Mas talvez exista uma diferença importante entre estar perdido e estar num lugar que ainda não faz sentido. Nem todo caminho escuro é um caminho errado. Nem toda interrupção é uma punição. Às vezes, o que está desmoronando não é a sua vida inteira. É a imagem rígida que você tinha de como ela deveria acontecer. Isso não torna a dor bonita, nem pede que você finja gratidão por algo que machucou. Há perdas que precisam ser choradas, conversas que precisam ser reconhecidas como injustas e planos que realmente mereciam uma chance. Redirecionamento não é uma frase para colocar uma faixa dourada sobre o sofrimento. É apenas a possibilidade de que uma situação difícil não precise ser a última palavra sobre quem você é e para onde você pode ir. Pense em alguém que preparou durante meses uma mudança de trabalho. A pessoa imaginou o salário, a nova rotina, a sensação de finalmente ter sido escolhida. A entrevista pareceu boa, a expectativa cresceu, e então veio um e-mail curto dizendo que a vaga foi preenchida. Para quem olha de fora, foi só uma vaga. Para quem recebeu a resposta, talvez tenha caído junto uma ideia de segurança, de reconhecimento e de futuro. É por isso que certas frustrações parecem maiores do que o acontecimento em si. Nós não perdemos somente o que aconteceu. Também perdemos a história que ensaiamos antes de acontecer. A mente gosta de construir continuação. Ela cria cenas, calcula datas, imagina conversas e passa a habitar um futuro que ainda não existe. Quando esse futuro não vem, uma parte de nós fica tentando voltar para ele. É como chegar a uma estação e descobrir que o trem saiu, mas continuar olhando para o trilho, esperando que ele volte pelo mesmo caminho. Essa insistência é humana. O problema começa quando ela vira prisão. Há uma diferença entre honrar o que você desejou e transformar aquele desejo numa única condição para ser feliz. Aceitar que algo não aconteceu não é se conformar com uma vida menor. Aceitar é parar de gastar toda a sua energia discutindo com um fato que já existe. A partir daí, você pode perguntar com mais clareza: o que ainda está nas minhas mãos? Quando tudo parece dar errado, a mente costuma fazer uma leitura apressada. Ela junta 3 acontecimentos ruins e cria uma conclusão geral: nada funciona para mim. Esse é um tipo de filtro. Ele não significa que você está inventando sua dor. Significa que, sob pressão, seu olhar procura evidências para confirmar o medo. Se você teme estar atrasado, cada atraso vira uma sentença. Se teme não ser suficiente, cada não parece uma prova. E quanto mais você procura sinais de fracasso, menos percebe as pequenas possibilidades que continuam existindo. Talvez você conheça essa cena. Depois de receber uma notícia ruim, você pega o celular para se distrair e encontra alguém anunciando uma viagem, um casamento, uma conquista profissional. Em poucos minutos, a tristeza ganha comparação. Você não está mais lidando apenas com o que aconteceu. Está se sentindo para trás em relação a vidas que vê por alguns segundos.
Só que a comparação não mostra os bastidores, os medos, os adiamentos e as partes confusas que ninguém publica. Em vez de perguntar por que a vida dos outros parece avançar enquanto a sua parou, vale fazer uma pergunta mais útil. Em que ponto eu estou usando a dor de hoje para prever todos os meus próximos anos? Essa pergunta não resolve o problema, mas quebra um hábito perigoso. Ela separa o presente do destino. Você pode estar atravessando uma semana difícil sem estar condenado a uma vida difícil. Pode estar recomeçando sem ter fracassado como pessoa. Há também um cansaço que vem de tentar controlar tudo. Quando um projeto falha, tentamos revisar cada mensagem, cada decisão, cada detalhe, como se encontrássemos o minuto exato em que tudo poderia ter sido salvo. Aprender com os erros é necessário, mas ruminar é diferente de aprender. Aprender olha para trás por um tempo e volta para a vida. Ruminar monta uma casa no passado e tenta morar lá. Talvez parte do seu esgotamento não venha apenas do que deu errado, mas da tentativa de obrigar a realidade a devolver a versão que você imaginou. Há portas que se fecham porque alguém escolheu outro caminho. Há ciclos que terminam porque já não havia encontro possível. Há oportunidades que passam porque ainda faltavam condições que você não controlava. Admitir isso pode doer, mas também devolve liberdade. Você não precisa ser o responsável por explicar tudo para merecer seguir. Para quem tem fé, esse é um lugar delicado. É tentador pegar qualquer perda e afirmar que ela aconteceu por uma razão perfeita que logo será revelada. Mas nem sempre sabemos. Existem situações que continuam sem resposta por muito tempo. A fé madura não precisa transformar cada detalhe em certeza. Ela pode ser a coragem de continuar sendo honesto diante daquilo que você não entende. Pode ser uma oração simples, sem discurso pronto. Eu não sei para onde isso vai, mas não quero me abandonar no meio do caminho. Talvez ser redirecionado não signifique que existe um mapa secreto escondido atrás de cada decepção. Talvez signifique, em alguns momentos, que a vida está lhe pedindo uma forma nova de caminhar. Você queria uma única porta e agora precisa olhar o corredor. Queria uma resposta imediata e agora precisa aprender a fazer a próxima pergunta. Queria seguir acompanhado e agora precisa descobrir como cuidar de si enquanto encontra novas pessoas. Não há glamour nisso, há movimento. Pense numa estrada em que há uma placa avisando o desvio. No começo, o motorista se irrita porque conhece o caminho original. Ele sabe quanto tempo levaria, onde pararia, o que esperava encontrar. O desvio parece perda de tempo. Só depois de alguns quilômetros ele entende que a estrada estava interditada. A placa não eliminou a viagem, apenas impediu que ele insistisse numa passagem que não estava disponível. Na vida, nem sempre existe uma placa, por isso a gente demora mais para perceber. Às vezes insistimos numa conversa que já terminou por dentro. Insistimos em ser vistos por quem não está disposto a enxergar. Insistimos em um formato de trabalho que só nos esgota. Insistimos numa versão de nós mesmos que já não suporta o peso de agradar todo mundo. O redirecionamento pode começar quando você para de chamar de perseverança aquilo que na prática virou abandono de si. Isso não é um convite para desistir no primeiro obstáculo. Perseverar continua sendo valioso quando existe realidade, troca e espaço para construir. A questão é observar se você está atravessando uma dificuldade que pede ajuste ou perseguindo uma promessa que só existe na sua cabeça. Uma dificuldade pede estratégia, conversa, tempo e preparo. Uma fantasia pede que você se machuque repetidamente para manter viva uma esperança que nunca recebe resposta concreta. Quando tudo parece dar errado, talvez seja a hora de trocar a pergunta. Em vez de perguntar apenas como recuperar o que perdi, pergunte: o que essa fase está me mostrando sobre o modo como eu tenho vivido?
Talvez mostre que você precisa de uma reserva financeira, de uma conversa que vem sendo adiada, de descanso, de uma habilidade nova, de ajuda profissional, de limites mais claros. Talvez mostre que você se acostumou a colocar seu valor na aprovação de uma pessoa ou numa única meta. Essa descoberta pode ser desconfortável, mas é muito mais útil do que se culpar sem parar. Existe uma virada silenciosa quando você entende que pode lamentar e continuar. Você pode sentir falta de alguém e ainda assim não procurar essa pessoa. Pode reconhecer que queria aquela oportunidade e ainda assim preparar outra tentativa. Pode admitir que se enganou e mesmo assim não se definir como alguém enganado. A dor não precisa desaparecer para que você comece a agir. Às vezes ela caminha ao seu lado por um tempo, mas não precisa dirigir. Quero sugerir 2 práticas simples para os próximos 7 dias. A primeira é uma página de escrita por dia. Não precisa ser bonita nem profunda. Escreva 3 respostas. O que aconteceu, o que minha mente está dizendo sobre isso e o que é um fato que ainda permanece verdadeiro. Por exemplo, a vaga não veio. Minha mente diz que ninguém vai me escolher. O fato é que eu ainda tenho experiência, contatos e posso me preparar para outras oportunidades. Esse exercício ajuda porque tira pensamentos nebulosos da cabeça e mostra onde você está confundindo medo com realidade. A segunda prática é escolher uma ação pequena fora da sua cabeça. Uma ação que possa ser feita em menos de 1 hora e que tenha relação com a vida que você quer reconstruir. Atualizar um currículo, pesquisar um curso, organizar documentos, mandar mensagem para alguém confiável, caminhar sem celular, marcar uma conversa importante. Não escolha uma ação para provar que você é invencível. Escolha uma ação para lembrar ao seu corpo que você ainda participa da própria vida. O valor dessa pequena ação não está no resultado imediato. Talvez a mensagem não seja respondida. Talvez o currículo não gere uma oportunidade naquela semana. Mas agir de modo concreto interrompe a sensação de que tudo depende de uma resposta externa. Você sai por alguns minutos do papel de espectador da própria frustração. E é desse lugar que novas direções costumam começar. Não com uma grande revelação, mas com uma decisão possível, repetida com honestidade. Volte à cena do começo. A mensagem que não chegou, a porta que se fechou, o plano que não aconteceu. Você não precisa fingir que nada disso importa, mas talvez seja cedo demais para chamar isso de fim. Talvez seja apenas o ponto em que a vida deixou de seguir o roteiro que você escreveu e passou a exigir presença, flexibilidade e coragem para escrever a próxima página sem todas as respostas. Se este momento tocou algo em você, escreva nos comentários qual área da sua vida parece pedir um novo passo, mesmo pequeno. E se quiser continuar explorando mente, propósito e recomeços com mais calma, inscreva-se no canal. Por hoje, guarde esta ideia. Uma direção nova pode começar no instante em que você para de medir seu valor pelo caminho que não continuou.